do Limite. Stanley Guzmán, agora é com você. Meu querido Leopoldo Siqueira, muito boa tarde. Dom Jair de Orleans e Bragança, essa paz que o senhor tem na alma, não porque o senhor olha ao seu redor, mas é porque tudo te vai bem. Boa tarde, seu Jair. Boa tarde, meu amigo. Elegância, Tudo bem, Elegância, olha só. G4. Olha como eu estou. Cara da G4. riqueza, a cara da serenidade, entendeu? A cara... inclusive, senhor Jair, eu quero falar para o senhor, boa tarde mais uma vez. O senhor merece todas as boas tardes do mundo. Boa tarde, meu amigo. Uma vez, Flamengo. sempre Obrigado Flamengo. pela gentileza. Ô, senhor Jair, eu queria dar boa tarde pro Fael. Boa tarde, Fael. Boa tarde, Stanley Guzmán. Você tá olhando para mim ou tá cabeça baixa? Não, eu tô olhando pra você aqui, tô olhando por cima do óculos, sabe por quê? Eu tô pensando aqui, Cruzeiro vai entrar pra história como um time que, pela primeira vez no estádio, tem mais segurança que torcedor. Tanta segurança, todo jogo eles contratam mais 100. Fael hoje só falou do mais- Cruzeiro no programa. Mais segurança que torcedor. Nós já né? tramelamos hoje já, ô, Leopoldo, tramelamos o time da Gávea e o Atlético hoje, não? O pessoal tramelou bastante. Fiz até uma Agora- musiquinha pra você ontem. Como é que ficou a tramela hoje aí, Hugão? Boa tarde, Hugão. Boa tarde, tudo bem, Stanley? Bem, meu irmão, Graças querido. a Deus, tudo bem. Como é que Tirando foi a futebol, o tramela resto da hoje? minha vida tá ótimo. Como é que foi a tramela hoje, Hugão? Hoje não, foi ontem que eu tramelei. Que o Fael falou que vai jogar no 3-5-2, no 3-8, sei lá o que e tal. É. Aí eu lembrei de uma música do Gabriel Pensador, né? Porque vai ser um baile do Flamengo. Não sou torcedor do Flamengo, Não, mas a gente claro que sabe não. que né, o Flamengo historicamente pega o Atlético e creu, né? Entendi. Então eu lembrei do grande Gabriel Pensador, um mito, cantando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Entendi. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Filho, vai afogar esse time dele. Ô, Léo, como é que é o negócio de massa surpresa aí? Que papo O é Fael esse? fez música pra você ontem. Você ouviu? Pra mim? É um rap? É um rap? Qual que é, Fael? Continuei na toada aqui do Gão, eu continuei agendando mas meu a velho letra ele caderninho não de lembra. telefone. A letra eu não lembro. Não vai lembrar, não. lembro nem que eu Ô, tô Léo, Mas lembrando amanhã. o Stanley, meu caro, meu irmão. aproveitando a grande audiência e credibilidade do Alterosa Alerta, a Sim. gente tem uma imagem captada pela lente sempre competente do José Geraldo da Silva. Sim. É um momento em que espiões credenciados, olha só que contrassenso, espiões credenciados. Eu não entendo isso, velho. Coisas de Brasil. Eles foram identificados como espiões de um clube Credenciados. especificamente, né? Para ver a tática mortal que o Rodrigo Santana, segundo o Fael, vai aplicar no Maracanã. Mas eles foram espionar antes e foram entregar tudo para Jesus. Vamos. Muito Olha bom lá. essa. Muito bom, bem bolado. Espiões bem bolado. credenciados, o Geraldo trouxe aí. Vou entregar pra Jesus, então foi ótimo. Eu, inclusive, Espiões na cidade do Galo. tá aí. Toda a tática do Santana vai ser levada para Jesus. Isso aí é drone de carioca, né? É o Flamengo tentando evitar mais uma humilhação, porque desde... Mais uma? Não, Cronômetro! Cronômetro! Deixa eu falar com vocês aqui. Tá sendo humilhado demais o Flamengo pelo Atlético nos últimos tempos. Verdade, verdade, Mas verdade, muito. Eu verdade. falo aí, vamos pegar os últimos 10 anos, que é uma data legal, redondinha, sim. 10 anos. Guilherme, 99 no Mineirão, meteu 3-3 lá. Ganhou com título? O Romário Não ganhou Betinho título. dentro de campo e tudo Não mais. ganhou título. Meteu 6 lá em Patinga também, Verdade, um jogo é isso histórico. mesmo. Não também. ganhou título. É, Verdade. foi goleado várias vezes. No Independência, de 4 ele foi nem umas se 3 fala, vezes. Não ganhou esculacho. título. No Mineirão, 4 no Flamengo de novo na Copa do foi Brasil. não, esse teve. Aí esse eu ganhei em cima Ganhou, do seu ganhou, time. ganhou, é isso mesmo, cara. Demitido. Enfim, é um time que está sendo muito humilhado e será mais uma vez. E no Rio de Janeiro também tem vitórias históricas, né? Com direito a Castilho, Renan Exato. Oliveira, Leandro Almeida, É. Prato, Jesus Dátulo, Luan, Nossa, olha o Patrick. nível dos jogadores. Mas segue. Mas para Eu só ganhar do queria- Flamengo não precisa de muito craque, não. É pouca Pois coisa. é, mas eu quero só fazer a balança. Espera aí, só um minuto, Foi só um não. minutinho. Não tem um aleluia de Handel aí, não? Ele não falou de arbitragem. Não, Isso mas é um vai milagre, falar. tem que ter um aleluia de Mas Handel. o árbitro de hoje é o Wilton Pereira Sampaio. O Wilton Pereira Sampaio, Ô, Léo. ficar de olho nele, viu? Ô, Léo, eu tô trazendo a tramela aqui de duas pessoas que querem participar do Alterosa Esporte. Eu posso colocar? É o Mick Jagger e eu. Meu Deus. 2-0 pro Atlético. O Mick Jagger. Mick Jagger. Get Dois- no.
Satisfaction. Eu falo, 2-0 pro Atlético. Eu e Mick Jagger estamos colocando, torcendo pro Atlético, eu e Mick Jagger, entendeu? Tá bom, ok. Vai dar certinho, ok, meu velho? Abençoadas sejam suas palavras. Aí vai então, ser que gol se torne contra do realidade. Gabigol. O Mick Jagger? No Não, futebol? o Stanley Você Guzmão. tá louco. Ô, Gão, gol contra do Gabigol ainda. O Gabigol não tá na joga, tá seleção. na seleção, rapaz. Não, ele não tá na seleção? Tá, ué. Então vai bater a bola nele, ela vai bater lá onde ele estiver, vai voltar e vai entrar no gol do Flamengo. Só viu quanto torcendo você, mano. Prepara o lombo amanhã, não vai fugir não, viu? Não, fujo não, deixa comigo. Botar Carlinhos amanhã pra Vai botar o Carlinhos pra apresentar amanhã não. Amanhã vai ser Carlinhos. Pode ficar aqui, eu vou estar chapado comemorando. Tchau, Gol. Tchau, galera. Tchau. Valeu. Vem comigo, Minas Gerais. Alerta no ar. Vamos Um lá. abraço. A alegria fica lá no Alterosa Esporte, porque aqui comigo, Minas Gerais, eu te dou boa tarde, mas não tem nada de boa não, tá? Tem nada de boa não. Porque no programa de hoje, você vai ver um caso absolutamente absurdo. Nós todos acordamos nesta quinta-feira com a notícia de que o irmão matou a irmã com uma facada no peito. Tudo isso na frente da mãe dele. Cetel, conta pra gente. Olha, o destaque que eu trago hoje é uma notícia muito triste, daquelas de cortar o coração. Um homem, sob o efeito de drogas, assassinou a própria irmã dentro de casa, aqui no bairro Santo Antônio, na capital. Eu trago os detalhes daqui a pouquinho, aqui no Alterosa Alerta. Muito triste essa história, como todas as outras que antecederam em todos os programas que eu já fiz. Mas essa, sobretudo, vai trazer para você um latido de um cachorro, originou uma briga entre irmãos, de um irmão que já estaria com dependência, enfim, muito triste. E a mãe assistiu todo esse problema, todo esse crime. Daqui a pouquinho eu discuto com vocês, tá? E você vai ver também que um prefeito foi amarrado e arrastado por um carro no meio da rua. Sabe qual é o motivo, minerada? Ele não asfaltou as estradas da cidade, não. Colocaram o prefeito amarrado. Já eu te mostro que história foi essa. Olha lá, Deus o livre guarde. Olha lá, arrastaram o cara pra rua fora. Daqui a pouquinho eu conto isso pra você, né? Deixa eu dar boa tarde pro meu querido Pablo Thiago. Pablo, boa tarde, tudo bem, meu irmão? Boa tarde, Stanley. Boa tarde, senhoras e senhores que acompanham o Alterosa Alerta. Tá tudo Rapaz, bem, eu filho? ensaiei com o Anderson Porto aqui, embolei na hora de Ficou falar. até tarde ontem trabalhando, eu sei que ficou. Muito bem, tá vendo? Tá tudo bem com você? Graças equipe? a Deus, Stanley. Então tá certo. Deixa eu te chamar uma coisa aqui, Pablo. Eu quero falar com vocês, vamos trazer as atualizações sobre o suposto abuso sexual contra crianças de uma escola particular aqui da capital. Pablo, você traz essa atualização para toda Minas Gerais, por favor. Exatamente, Stanley. A Polícia Civil cumpriu na manhã de hoje mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Sim. Até o momento, 33 pessoas prestaram depoimento. Ele ainda não foi ouvido, Stanley, para não atrapalhar as investigações. Certo. Porque outras diligências ainda estão sendo realizadas. Para a conclusão desse inquérito, não tem prazo ainda, Stanley. Lembrando que 6 ocorrências já foram registradas sobre o caso, que pode ter relação com esse abuso. A gente chama mais uma vez a atenção de que é necessário investigar profundamente, não só esse episódio, mas todos os episódios que disserem respeito a esse assunto. Porque violência contra a criança, e um abraço grande à Fernanda Greco, né? Pronuncia-se Greco. Um abraço grande à senhora Fernanda Greco. Eu queria convidar vocês a acompanharem, a assistirem no Instagram um grande projeto social que ela desenvolve, chama Instituto Adotar. @ Instituto Adotar. Trabalho magnífico que, sem dúvida nenhuma, precisa ser discutido, mas em lugar nenhum, mas dentro de uma escola, requer uma atenção redobrada, não é isso, Pablo? Sem dúvida, está ali com muito critério, né? Com toda a delicadeza no assunto, porque o caso é sério, tem que ser olhado. Nós ouvimos o áudio do suspeito, né, Stanley? Então, tem dois lados, né? E vamos ter que acompanhar de perto e aguardar a investigação da Polícia Civil, mas enquanto isso, nós vamos atualizando isso aqui, não é, Pablo? Combinado. Então vamos lá. Meus amigos, um professor foi afastado das funções de uma escola pública. Por quê? Ele é suspeito de assediar uma aluna de apenas 12 anos por meio de mensagens de mensagens de celular. Em uma dessas conversas, ele pede fotos da garota. O crime foi descoberto pela mãe da menina,
Mas essa história é de arrepiar, olha só. Os áudios foram gravados por um professor de matemática de 52 anos que dá aula neste colégio, em Ariranha, a 400 quilômetros de São Paulo. Eu sei que não é certo, mas você tá me deixando louco. Eu vou fazer o quê? A destinatária é uma estudante do 7º ano do ensino fundamental. Apesar da pouca idade, você é muito esperto, hein? Você sabe deixar um homem louco. Você quer ver eu preso? Isso? Não pode vazar essas informações de nenhum. Foram várias mensagens enviadas para a aluna de 12 anos. Quer ouvir as besteirinhas? Quer? Me manda foto, gostosa. A mãe conta que costuma olhar o celular da filha e desta última vez foi surpreendida. Foi uma intuição de mãe na hora. Pega o celular. No momento exato que eu peguei o celular, o professor, naquela mesma hora, mandou mensagem para ela. Eu fiquei bastante assustada, subi um pouco as mensagens, eu vi as mensagens, o conteúdo das mensagens. Ele dizia gostar dela, que estava com ciúmes dela com os outros meninos. Ele chegou a pedir fotos da garota. Me manda foto, por favor. E eu quero ver pessoalmente, sim. A família procurou a polícia da cidade. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso, investigar se o homem teve contato físico com a criança ou mandou mensagens para outros estudantes. Não pode ser chamado de professor, né? Um cara desse não pode ficar no meio de alunos ensinando. Por meio de nota, a Diretoria Regional de Ensino informou que tomou todas as providências necessárias e que o professor já foi afastado das atividades em sala de aula. Afirmou ainda que, caso a denúncia seja comprovada, vai aplicar então as penalidades pertinentes. A estudante deixou de frequentar as aulas nos últimos dias. A gente está querendo preservar ela até a gente resolver esse caso. Porque ele é uma pessoa de 52 anos e ela é uma menina de 12 anos. E ela mesma fala, mãe, ele destruiu a minha mente. Bem, o que é que eu posso comentar com você que está em casa agora, que tem uma filha, né, independente da idade, que vai para a escola e lá nessa escola, ela é assediada por alguém, qualquer idade que seja, mas por um homem de 50 e tantos anos. O que é que eu posso esperar para você? Ontem, como eu disse, assistíamos uma palestra do professor Rogério Greco, e ele dizia isso, né? Estamos vivendo num país tão difícil, num momento da história do nosso país tão difícil, onde os crimes que são praticados, abriu-se um leque tão grande que as pessoas acham que podem praticar crimes porque os caras que estão julgando esses crimes aqui de baixo vivem praticando crimes, né? E eu poderia nominá-los aqui. Mas você, que é pai, que é mãe, não entra nessa história de que você não pode acessar o telefone do seu filho para poder não quebrar a intimidade dele, não. Faça isso, porque o dano pode ser muito maior. Muito maior. Faça isso. Na minha opinião, invada sim a privacidade. Vá lá, invada sim. Porque pode evitar uma tragédia muito maior. E por falar em tragédia, eu te mostro agora uma tragédia em família aqui em BH. Já está preso o homem que matou a irmã com uma facada no coração na madrugada de hoje. Ele se entregou no meio da manhã. Ele se entregou na manhã de hoje. E passou a onda doida. Esse homem de 49 anos matou a própria irmã com uma facada no peito. Tudo isso na frente da própria mãe. A discussão em Minas Gerais teria começado por causa da cachorrinha de estimação da família, mas na verdade o motivo foi o vício nas drogas. Acompanhe comigo a reportagem. Stanley, moradores do prédio aqui na zona sul de Belo Horizonte, onde o crime aconteceu, não querem gravar entrevista. Eles estão muito abalados, assim como, claro, os parentes da vítima. Mas alguns moradores contaram pra gente que as brigas eram constantes no apartamento 03, que fica no 3º andar. Na madrugada dessa quinta-feira, Carlos Andrade Carsalade, de 49 anos, que morava no apartamento com a irmã e com a mãe dele, acabou agredindo a irmã. O que aconteceu, segundo o boletim de ocorrência, foi que Carlos teria chegado alterado por uso de drogas. Ele então se irritou com a cachorrinha da irmã dele,
dele que não teria reconhecido, teria estranhado Carlos. Ele chutou a cachorrinha. Em seguida, agrediu também a irmã Julieta. Foi quando Julieta, então, tentou se esconder dentro do banheiro, mas Carlos foi até lá e acabou dando um golpe no peito de Julieta Werneck de Andrade Carsalade, de 47 anos. Informações dão conta de que a dona do apartamento, identificada como Helena, que acionou a polícia após então Carlos fugir do local. Ele teria fugido em um automóvel Uno, Fiat Uno, de cor escura, e até agora não foi localizado. Julieta Werneck Andrade Carsalade era perita judicial. Ela morreu antes da chegada do SAMU, que foi acionado para socorrer a vítima. Os irmãos moravam com a mãe, Helena Werneck Furquim Carsalade. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher de 73 anos contou aos militares que o filho chegava frequentemente drogado e provocava transtornos à família. Essa vizinha, que pediu para não ser identificada, disse que nunca percebeu nada de errado no prédio e lamentou a tragédia. Sou vizinha de prédio, não conheço, nunca houve nenhum incidente maior, nada. Realmente é muito chocante, não dá para falar o quão é chocante, mas realmente é lamentável. Depois de fugir da polícia e passar a madrugada escondido, o autor do crime acaba de se entregar aqui no 22º Batalhão. Ele está sendo trazido ali agora, já foi ouvido, deu a versão dele para o crime e agora vai ser levado para a central de flagrantes do Barreiro. De acordo com a PM, Carlos Carsalade contou detalhes sobre a confusão e admitiu que havia usado drogas antes de matar a irmã com um golpe de faca. Ele confirma que ele é o autor do homicídio, né? O motivo fútil. Ele mesmo confirma que fez uso de droga, de cocaína, durante boa parte do dia de ontem. A irmã adotou um cachorro, já há cerca de 30, 40 dias atrás, e eles já tinham discussões anteriores sobre esse cachorro, que o cachorro latia, mordia o pé dele, coisas fúteis do dia a dia. E como ele fez uso de droga, teve uma discussão, e durante essa discussão fútil, por motivo fútil, ele desferiu uma facada que veio a óbito a irmã. O homem de 49 anos, que já tem passagens pela polícia, disse aos militares que está arrependido. Falou o tempo todo que estragou a vida dele, né? Mas é um crime grave, né? Por motivo fútil, e o registro será de imediato agora junto à Polícia Civil, ele vai responder pelo crime de homicídio. A gente fala sempre de intolerância, a gente sempre fala da necessidade que nós temos de cada dia mais evoluir com o tratamento da dependência química. Só que, na minha opinião, a sociedade como um todo, sobretudo aqueles que têm o poder de decidir o que fazer com os problemas sociais, a impressão que eu tenho é que eles não conseguem enxergar isso. Hoje, agora, 12h49, tem uma família inteira absolutamente destruída, porque uma mãe viu o próprio filho, que agora ela vai acompanhar, peço licença para colocar aqui, né, o rosto dele está na tela. A mãe vai ter que conviver com a realidade de ter, no dia 2 de novembro, dia de finados, ir no cemitério, né? Vai ter que ir no cemitério para poder fazer a homenagem à filha, não é isso? Tem que ir no cemitério fazer a homenagem à filha. E aos domingos ir à cadeia visitar o filho. Por quê? Porque a irmã, a filha, adotou uma cachorrinha e ele usou droga e chegou num dia, a intolerância ou a droga, o efeito da droga, pegaram a faca. Gente, é muito mais do que isso, óbvio que é. É muito maior, o problema é muito maior do que uma cachorrinha e uma cocaína, é muito maior. O problema todo é que nós não temos coragem para enfrentar isso. As famílias precisam se denunciar. Aí eu começo a discutir a internação compulsória. O que significa isso? É pegar o dependente químico e colocá-lo num tratamento efetivo, né? Se é químico, é químico, se é espiritual, espiritual. Acredite quem quiser no que quiser, mas tirá-lo da convivência da sociedade constituída. Eu venho dizendo isso, mas aí eu estou errado. O Stanley está errado, porque não pode, ninguém pode ser forçado a se tratar. Então convivam com os assassinatos dentro de casa. Simples assim. Vai dar muito pano. É a matéria do dia no Brasil inteiro. É o assunto do dia no Brasil inteiro. Até que outra tragédia como essa passe a ocupar os nossos assuntos factuais. Esse que é o grande detalhe, né? Hoje a mãe está lá, meu Deus, eu vou chorar pela filha que eu vou enterrar ou vou chorar pelo filho que vai ser preso? A polícia realizou uma operação chamada Grande Família.
Irmão e irmã foram presos juntos com outro traficante. Eles usavam o apartamento da mãe como base do tráfico. Parece até tema do programa aqui da TV, o Casos de Família. Mas é só uma reportagem aqui. Só não, né? É uma reportagem aqui no seu Alterosa Alerta. Policial está em ação e eu coloco na tela para você. Vem comigo. 3 pessoas foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante a operação da Polícia Civil chamada de A Grande Família. O esquema criminoso foi quebrado depois de 1 mês de investigação. Segundo a Polícia Civil, toda a movimentação acontecia em um apartamento na Avenida Olegário Maciel, na altura do bairro Paineiras, em Juiz de Fora. Irmão e irmã presos moravam no local com a mãe. Ainda segundo a Polícia Civil, os filhos pequenos da suspeita também viviam no apartamento. Dentro do imóvel, os investigadores localizaram uma pedra bruta de crack com aproximadamente 25 gramas. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o ponto era referência na venda da droga na cidade. Segundo a Polícia Civil, os irmãos eram os chefes da associação criminosa. O outro homem ajudava na venda das drogas. Ele seria uma espécie de funcionário da dupla. Os 3 se revezavam para atender os usuários. Um esquema criminoso muito bem montado, onde o usuário ele chegava na porta do edifício, ele assoviava, e aí o traficante já estava na janela e com os dedos ele apontava a quantidade de pedras de crack que ele gostaria. Segundo o delegado responsável pelo caso, os 2 homens presos já tinham passagens pela polícia e saíram do sistema prisional este ano. As investigações continuam para saber quem fornecia a droga para os traficantes. Chamou muita atenção da equipe de policiais no momento que nós estávamos de Campana. Chegava-se a formar filas de usuários, esses usuários ficavam aguardando e os traficantes eles passavam entregando a droga, recolhendo, entregando a droga e recolhendo, sem temer, né, por qualquer represália. Por um motivo simples, doutor. A represália é essa que eu vou colocar na tela para você. Eles são presos na hora, ele sabe muito bem disso. Eles são presos na hora. Momentos depois, o advogado já entra com o pedido de habeas corpus e eles são colocados na rua. Porque é assim que funciona a lei aqui no nosso país. Né? É assim, eu estou provando, estou afirmando que é. E ninguém se movimenta para mudar essa realidade. Ninguém, eu digo ninguém por quê? Porque eu estou há 5 anos, há só 5 anos, dizendo isso e assisto jornalistas, apresentadores que estão há 30 dizendo a mesma coisa que eu. Às vezes, já concluo rapidinho meu comentário, às vezes eu fico assim, gente, o que eu vou falar amanhã no Alterosa Alerta? Porque vai ser estupro, vai ser morte, vai ser assassinato, vai ser tráfico de drogas, vai ser prisão. Aí eu vou assistir os professores, né, os grandes apresentadores. Eles falam a mesma coisa que eu ouvi há 1 mês atrás, há 1 ano atrás. Então eu tô na escola, né? Tô na mesma escola, vem comigo. Recado importante meu para você, que eu dou todas as tardes, esse recado, vem comigo. Olha, eu quero conversar. O suspeito foi preso em Divinópolis, aqui no centro-oeste de Minas, depois de aplicar golpes em 6 pessoas. Acompanhe comigo. Gesiel Júnior foi ouvido durante toda a manhã na delegacia. Ele é pastor de uma igreja no bairro Porto Velho, em Divinópolis, e foi preso suspeito de aplicar golpes em fiéis. Ele enganava as vítimas, oferecendo para elas a compra da sociedade da empresa dele, ou uma franquia da empresa dele. Na realidade, ele não é franqueador, ele não é registrado na Associação Brasileira de Franchise. Então, ele enganava as vítimas falando que estava vendendo a franquia da empresa. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em abril deste ano, quando 6 vítimas procuraram a delegacia para denunciar o golpe. Uma das vítimas chegou a investir R$185 mil em dinheiro na empresa do pastor. Ainda de acordo com a polícia, ao todo, as vítimas que procuraram a delegacia tiveram um prejuízo de cerca de R$300 mil. Os depósitos, ora feito na conta da igreja e ora na conta da empresa dele. Os depósitos de valor maior foram na conta da igreja e que ele justificou que seria doação para a igreja. Vários documentos foram apreendidos pela polícia. Nós temos vítimas que abriu uma franquia, não. A empresa dele na cidade de Ipatinga, outra na cidade de Itaúna, e aquilo ali foi só fachada. Foi só para inicialmente pegar o dinheiro dessas vítimas
e depois não deu satisfações para elas mais. O pastor negou todas as acusações. São situações indevidas que os advogados estão analisando para saber o que vai proceder juridicamente, que até agora não teve fundamento legal do que está sendo acusado, supostamente acusado. Então você nega todas essas acusações? Sim, é uma situação que, se fosse sério e verdadeiro, eu não estaria fazendo essa entrevista. O pastor Gesiel está preso preventivamente e foi encaminhado para o presídio Floramar. Quem sou eu para poder dizer o que é sério e o que não é sério, sobretudo quando a polícia está no circuito, né? Quando a polícia está apurando. Mas eu não concordo, obviamente, com esse procedimento criminoso que muitas denominações utilizam. Por exemplo, igrejas evangélicas que enriquecem de um dia para o outro. Igreja católica que diz que nós temos que distribuir coisas enquanto ela é um dos poderes mais ricos do mundo. Então eu não acredito na fé que enriquece, eu acredito na fé que divide. Essa é a minha posição. Eu acredito nesse tipo de fé. Vamos lá, igual ao vivo, tá o meu querido Pablo Thiago. Cada vez mais famoso, Pablo Thiago. Pô, rapaz, que isso, hein? Ontem ele chegou para poder fazer a cobertura do seminário, e aí quando chegou lá, falou assim, aquele ali que é o Pablo Thiago? Assim, rapaz, aquele ali que é o Pablo Thiago. Pois é, Célio, a nossa audiência está crescendo mesmo. Onde eu vou, o pessoal recebe a gente com muito carinho, manda sempre um abraço para você. Obrigado. Elogia essa braveza sua aí, né? Dá nada. Mas ele é mansinho. Só que tanto, né? Depende. Mas eu tenho percebido isso nas pessoas nas ruas. E o Instagram? Lembrando. Arroba Pablo Thiago sem H. Sem H. Isso aí. E aí, cada vez mais, eu tenho visto a sua interação, a sua integração com a comunidade. Mais uma vez, eu posso atestar tranquilamente. Esse jovem, promissor jornalista é, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais gentis, mais simpáticas que eu conheço. Então, estando com ele na rua, não se privem do abraço, que é extremamente gentil, extremamente educado. Não é isso, meu irmão? Obrigado. Eu gosto demais, Célio. Como é que tá a nossa querida Brenda? Muito bem, graças a Deus. E o filhote? Miguel Arcanjo, firme e forte. Cada vez mais firme e forte? É. Então tá certo. Pablo, vamos lá. Eu vou te mostrar agora um prefeito, Pablo, que foi amarrado, arrastado por um carro no meio da rua. O motivo, Pablo, olha só, ele não asfaltou estradas da cidade. Ô, Pablo, imagina se essa moda pega aqui. Pois é, eu ia comentar sobre isso. Assim, claro que a gente não concorda com o ato de violência. De forma alguma. Imagina o nível, a insatisfação desses eleitores aí, viu, Stanley? Olha a situação. Nós temos a informação que ele estava lá, foi amarrado na caminhonete e eles começaram a arrastar esse prefeito por todas as ruas da cidade. A rua não estava asfaltada, é isso? Pois é, algumas estradas que até o momento não foram pavimentadas, então resolveram ali amarrar o prefeito e arrastá-lo pela cidade. 11 agressores foram presos durante esse BO aí, viu, Stanley? E o prefeito disse que vai processar esses agressores aí por tentativa de sequestro, até tentativa de homicídio. Mas por uma questão de esclarecimento, né? Isso. Esse episódio aí aconteceu no México. No México. Nossos irmãos mexicanos. Nós só colocamos aqui na tela. É óbvio que eu não quero que aconteça em lugar nenhum, né? Até porque o Brasil é um país muito pacífico, mas você que é prefeito e vai se eleger agora, vai buscar a eleição, vai que essa moda pega, né? Rapaz. Não. Vane? Não pode acontecer no Brasil, não. Tá amarrado. Não, vai acontecer, não. Não. Tá amarrado. Por que é que você acha que... Qual seria a frase do motorista com o prefeito? Pro prefeito? Tá amarrado, meu filho. Tá amarrado. Repente. Não pode, de jeito nenhum. Mas aconteceu no México, a gente colocou na tela aí para poder ver que não é só aqui no Brasil que nós estamos com o Pacová cheio, não, velho. O pessoal lá de cima também no hemisfério norte também tá meio aborrecido. É claro, você vê que uma situação dessa pode sim causar a morte deste homem, né? E aí você vê, por causa de estradas que não foram asfaltadas, né? Agora imagina aqui no Brasil a carência por todo lado, na saúde, na educação, sem contar a pavimentação nas vias. Então, se essa moda pega aqui, eu acho que a situação pode ser pior, né? Ô Pablo. Sim. Na verdade, eu queria, para aproveitar essa ocasião, e pedir encarecidamente, a propósito dessa discussão sobre necessidade de reorganizar as vidas e, sobretudo, a vida dos populares, dos cidadãos,
foi encaminhado pelo governador Zema a primeira parte do projeto que reorganiza os salários dos servidores estaduais. Né? Notícia do Portal A, eu li com muita atenção. Então eu queria pedir às suas excelências, os deputados estaduais, que analisem com muito carinho o projeto que foi enviado pelo governador Zema, porque nós precisamos colocar Minas no caminho. E quando eu digo nós, eu não digo o governador, eu digo a sociedade mineira, da qual eu faço parte, porque o meu pai é funcionário público, está recebendo parcelado, a minha mãe é funcionária pública, recebendo parcelado, a minha irmã é contratada pública, recebendo parcelado, o meu cunhado, o meu sobrinho, o meu irmão, então a minha família está sofrendo com esse parcelamento. Né? Então, o governador encaminhou para a Assembleia e está nas mãos dos deputados o encaminhamento dessa decisão. Então, eu conto muito com a Assembleia de Minas Gerais para que possa apreciar rapidamente o projeto que foi encaminhado por Sua Excelência o Governador. Viu, Pablo? Corretíssimo, Stanley. Para que nós possamos colocar Minas no caminho certo, que é o caminho do crescimento aqui para o nosso Brasil. Obrigado, Pablo. Eu te chamo já. Combinado. Uma história revoltante. Funcionários de uma rede de supermercados amarraram e torturaram um colega de trabalho que é surdo. Tudo isso aconteceu dentro do próprio estabelecimento. Os agressores filmaram a covardia e divulgaram em uma rede social. Agora tá assim, vem. Acompanha comigo aí. Com as mãos amarradas em um corrimão de uma escada, o funcionário de 22 anos tenta se soltar. Manda um beijinho. Manda um beijo pro papai. Os colegas de trabalho debocham do jovem, que é surdo. O local é de acesso restrito do supermercado. Um outro funcionário ri e faz movimentos bruscos para tentar soltar o rapaz. Deixa. Ele é o bagaço. Outros colegas passam pelo local, mas ignoram a cena. É um vagabundo mesmo, né? Ficar amarrado aí. O caso ocorreu nesta unidade que fica no bairro Nossa Senhora de Lourdes no dia 26 de setembro, justamente o Dia Nacional do Surdo. O jovem trabalha no supermercado há cerca de 5 anos. A polícia vai começar a ouvir os envolvidos nesta semana e trabalha com a possibilidade de 2 crimes: injúria racial e tortura. Primeiramente, a gente percebe, há de se confirmar no inquérito, né, um intenso sofrimento da vítima, certo? Isso causado por motivação de preconceito racial é caracterizado como tortura pela lei penal. Não precisa de muita instrução probatória, né? O vídeo já traz o mais importante. Então agora é só identificar alguma testemunha e outra, então é um inquérito bastante rápido. O Grupo Andreassa expressou total repúdio aos atos e informa que já desligou os envolvidos do quadro de funcionários. A empresa disse ainda que está prestando todo o apoio ao colaborador e à família dele. Põe as imagens para mim da agressão, por favor. O que é que pode ser arguído, perguntado, questionado? Hein, Pablo, você que está comigo aí, você é voltado para esse tipo de abordagem social, carismática, humana, humanitária. Olha o grau de maldade, se não pela violência em si, Pablo, por filmarem a violência. Pois é, Stanley, é difícil até de ficar observando esse tipo de coisa. Eu, quando recebo esse tipo de informação, de vídeo no WhatsApp, eu nem compartilho, eu repudio. Não faz sentido, é covardia. Independente do que eles tiveram, desentendimento, brincadeiras, não justifica esse ato de violência. E aí, propagar dessa forma. Episódios como esse ficam aí 2, 3 dias na mídia, inclusive a nossa mídia, no meu programa, e depois ele muda de lugar, ele vai para o esquecimento, vai para a prateleira do In Memória. E é isso. Sabe por quê, Pablo? Não é porque a gente quer, não, porque vem um problema maior do que esse, se é que pode existir. Com certeza. Né? Uma outra dor de uma outra vítima, porque ninguém se fala mais do rapaz que apanhou lá no supermercado de São Paulo. Exato. Né? Nós temos uma capacidade, uma estante infinita de In Memória, né? E aí a cena de violência agora com as redes sociais potencializa muito. Exato. É por esse fato que promove, né? Pessoas com esse perfil, né, continuarem com esse tipo de atitude, né, Stanley? Fica a minha proposta, então, para suas excelências, os deputados federais, colocarem uma agravante ao crime quando ele for postado em rede social. Exato. Porque o crime em si já é um pecado, já é um crime. Mas quando ele for postado em rede social, que ainda tem um aumento aí de metade da pena. Pode ser assim? Sem dúvida, agrava. Mas ninguém pensa nisso, né, Pablo? Exatamente. Estão preocupados com outros devaneios, tipo, eleger os seus prefeitos para as próximas eleições lá na frente. A vítima que está sofrendo, que se dane. Pensa na tela.
Um vendedor foi executado friamente na frente de uma criança. Quem conta pra mim é Pablo Thiago. Pablo, o que é isso? O que é isso? Pois é, as imagens são aterrorizantes, impressionantes e tristes, Stanley. Este homem, que é a vítima no caso, trabalhava com salgados. Sim. E junto com uma criança ele chega de uma moto. A gente pode perceber nas imagens que ele chega com uma moto. E neste mesmo local, junto com a criança, aguardavam duas mulheres para pegar a mercadoria. Mas o homem chega armado e atirando na direção deste entregador, que já cai sem vida, Stanley. Olha que situação, ele chega atirando e naquele momento a criança foge correndo junto com as mulheres. A polícia já investigou o caso e descobriu que duas mulheres também teriam participação neste bárbaro crime, Stanley. O que me chama a atenção é que desde segunda-feira, nós estamos mostrando episódios como esse. Assassinatos a sangue frio. Coloca as imagens para mim, meu time. Para quem estiver em casa, entendeu? Para quem estiver em casa, possa assistir, possa acompanhar a frieza, né? São 3 pessoas que estão na cena. Isso. São 3 pessoas. Essas 2 mulheres que são as suspeitas, né? Tá me dizendo aqui a minha produção. Sim. A questão é, a vida, ela perdeu absolutamente o sentido, porque aí chegou o cara, tá lá, ó, chegou, tirou a arma, disparou, acabou. Olha lá, chegou, tirou, acabou. E para gravar ainda mais, né, Stanley? Junto com a cena do crime, uma criança. Uma criança, assistindo tudo. Já imaginou o psicológico dessa criança a partir Mas de não agora? tem um estatuto que protege a criança de atos como esse? Você não ouviu ontem a fala do professor Greco, que dizia, o estatuto tá aí. Tá nada, professor. Tá nada. Se está, ninguém obedece. Se obedecesse, os ministros do Supremo Tribunal Federal o fariam cumprir. Mas não fazem. Não fazem. E eu tô pronto. Obrigado, Pablo. Eu tô pronto para passar a olhar nos olhos dos estudantes, porque eu serei um eterno estudante, para que nós possamos rediscutir a nossa sociedade, para que nós possamos voltar, já que nós queremos refazer as nossas estruturas, estamos buscando isso. Ontem eu ouvi uma brincadeira de péssimo gosto, mas eu vou repetir ela aqui. Alguém disse assim, se eu quisesse discutir mimimi ou ouvir mimimi, eu comprava um gato gago. Mas não é mimimi. Precisamos reinventar a sociedade? Não! Precisamos aplicar a lei. Ontem à noite eu participei de um seminário que discutiu exatamente questões de impunidade, questões de justiça, as leis que não são eficazes, que não são cumpridas, a necessidade de uma mudança. Fui lá no seminário de Direito Penal com a presença de estudantes de direitos e militares. Quero dividir com você esse momento que eu participei. Vamos na tela. O evento foi realizado em homenagem ao ex-procurador do Ministério Público de Minas Gerais, Rogério Greco, especialista em direito penal. Greco foi um dos palestrantes e enfatizou a corrupção no Brasil. Esses anos todos, essa sucessão de governadores vagabundos, assim, isso destruiu o Estado do Rio. E a importância do pacote anticrime. A gente esteve discutindo com o ministro Moro, tem alguns pontos que realmente são controvertidos e tal, mas nada que inviabilize a aprovação do pacote. O Brasil precisa de mudar. A gente sempre puniu por baixo, sempre puniu o pobre, sempre puniu o miserável. Então, quando você tem um pacote que começa a inverter essa ordem, começa a punir por cima, é claro que os vagabundos, políticos corruptos não vão querer. Stanley Guzmán também foi um dos palestrantes. A sua apresentação no programa Alterosa Alerta é considerada referência no âmbito da segurança pública. A necessidade que nós temos de rediscutir a legislação penal, que no meu ponto de vista precisa ser rediscutida, são pacotes, toda hora se discute uma nova ideia, uma nova proposta, sem saber se a sociedade está pronta para poder aceitar essas propostas, praticar essas propostas. Então, a discussão nesse momento aqui vem numa hora muito oportuna, numa homenagem a um dos profissionais mais gabaritados do direito penal do Brasil, que está do mundo, que é o professor Rogério Greco. Eu me sinto muito honrado de estar aqui para discutir e vão pôr fogo nessa discussão aqui, pode ter certeza disso. Já o tenente da Polícia Militar, Irã Domingues, falou da sua experiência operacional na polícia. Eles terem uma visão da nossa atuação e da situação de um policial militar dentro da caserna e fazendo a defesa e segurança do cidadão de bem. Pois é, e aí, só para vocês entenderem um pouquinho da participação do Alterosa Alerta nesse contexto,
o objetivo nosso nesse evento era fazer a interface entre o fato e a comunicação. E aí, o professor Irã disse que a atuação da polícia era dessa forma, o professor Greco colocou... Eu falei assim, peraí, quando o policial erra, a mídia tem que informar o erro. Quando o policial acerta, tem que informar o acerto. Aí disse assim, mas o policial dá a própria vida. Aí eu disse, a professora lá de Janaúba não é policial e ela deu a própria vida. Então parem vocês, que são na Força de Segurança, de avocarem, de puxarem para vocês a glória de serem os Batmans da história. Vocês são, mas deixem que a sociedade vejam isso. Porque ninguém obrigou vocês a fazerem concurso para a polícia. Vocês estão lá por vocação ou por interesse. Então o Stanley, quando foi chamado, eu falei assim, não me chamem. Já falei, não me chamem, porque eu não vou lá medir as minhas palavras como eu faço aqui. Eu cometi um erro quando eu fiz uma ponderação de palavras. E hoje eu meço milimetricamente o que eu falo aqui. Mas quando eu falo, sai daqui para fora, eu tenho certeza absoluta que eu vou responder por tudo que eu penso. E eu digo mais uma vez, pacote, 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 quando se abre o embrulho não tem nada dentro. Tá lá, pacote anticrime, o que tem lá dentro? Excludente, não sei o quê. Já tá no código. O que tem diferente de uns tempos para cá é que hoje tem presidente da República preso, governador de estado preso, ex-governador de estado preso, ministro preso, fulano de tal preso, todo mundo preso. No mensalão, os caras que mandaram fazer a treta, tudo pegaram um pouquinho de tempo de cadeia. O cara que operacionalizou pegou 40 anos, que é o Zé Ruela. Para pra pensar. Olha direitinho aí, quem pegou 40 anos. É o Zé Ruela. Os políticos, tudo baixinho a pena. O Zé Ruela, 50 anos. Aqui pra vocês, ó. Bobão. Falo mesmo. Um deles não respeitou a sinalização e bateu. Pablo, conta pra mim. É exatamente isso, Stanley. O carro branco, que a gente vai ver agora nas imagens, bate com tudo, olha lá, olha só, no veículo prata, que vai parar do outro lado esse veículo prata, né, Stanley? Louco, velho! E esse motorista, segundo informações, estava bêbado, não prestou socorro à vítima. Olha só, ele fugiu do local, não prestando socorros, mas nada adiantou que a polícia conseguiu localizar esse motorista e ele foi conduzido, Stanley. Aqui. Pablo, é absolutamente imprudência, negligência e imperícia. Trânsito agora virou figurinha carimbada da Alterosa Alerta. Eu não vou nem voltar com o assunto do caminhão, não. Vou direto para outra matéria. A Agência Nacional de Mineração interditou 54 barragens por falta de condição de estabilidade minerada. Com o fim do prazo para a declaração, 21 mineradoras não atestaram a estabilidade e 33 não enviaram o documento. Minas Gerais é o estado que mais tem barragens interditadas. 33 ao todo, para ser mais exato. 16 são da mineradora Vale. E hoje, já se passaram 259 dias da tragédia em Brumadinho. 251 vítimas já foram identificadas e outras 19 pessoas seguem desaparecidas. Então, se amanhã ou depois vier a acontecer alguma outra tragédia, não vem falar comigo que não sabia não, tá? Eu estou mostrando aqui que não atenderam a determinação da Agência Nacional de Mineração. Tá bem, Minas Gerais? Volta aqui para mim um minutinho. Tá bem, Minas Gerais? Vai falar comigo que não sabia não, tá? Eu estou noticiando aqui. Não entregaram os documentos para falar que podia funcionar, não. Ó. E o novo reality do SBT Alterosa promete. A competição vai eleger o melhor tempero caseiro do Brasil. A disputa culinária envolve 6 famílias e tem equipe aqui de Minas Gerais para mostrar para todo mundo o nosso jeitinho de cozinhar. É o Famílias Frente a Frente que estreia amanhã às 11h45. Acompanhe. Será que já inventaram alguma TV que dê para sentir o cheiro do que tá rolando aqui nas nossas cozinhas? Agora, imagina aquela comida caseira maravilhosa, pratos que levam muita tradição, receitas que atravessam gerações, sendo preparadas por 12 famílias em uma disputa por R$100 mil e o título de melhor comida caseira do Brasil. E é claro que os ânimos aqui vão do doce até o mais ácido. Tá me atrapalhando. Amanhã não começa. Tem família que vai ficar com os nervos à flor da pele para tentar agradar os jurados, afinal, os nossos desafios não são nada fáceis. E Minas está muito bem representada pela família Valadão. Nós somos a família Valadão. Vamos esperar a torcida de vocês, hein? Nessa sexta-feira tem a estreia de Famílias Frente a Frente, às 11h15 da noite.
Tá aí, Thiago, vamos lá, a Minas já ganhou. E você sabe qual é o segredo de viver 100 anos? Um senhorzinho descobriu e contou para nossa equipe, olha só. Seu João, 100 anos, qual que é o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer. É ou não é, Álvaro Damião? Pablo, um abraço pra você, Pablo. Um abraço, Stanley, que Deus nos abençoe e até amanhã, meu filho. É, Álvaro Damião, segura essa aí. Pra viver 100 anos é fácil, é só não morrer. Álvaro Damião, um abraço pra todo mundo de Minas Gerais. Segue daí, Álvaro, é contigo. Tchau, tchau, minerada.